Bom, galera, o tema que nós vamos estar tratando é a Primeira República, 1889 a 1930. Tá, pessoal? Lembrando que essa periodização que nós estamos colocando aí, ela é uma periodização tradicional, tá? É o tradicional, sendo que nós sabemos muito bem que as provas de concursos, provas de vestibulares, ela já vem trabalhando muito mais com a ideia, não é, de século. Então, nós estamos colocando aqui, ó, final do século XIX, tá? E início do século XX. Rafael, se vier na prova desse jeito aqui, 1889, 1930, tá errado? Não, não é que esteja errado. É importante você saber, essa periodização aqui não é aquilo que é de fundamental importância, tá, pessoal? Isso não é o mais importante. Isso, na verdade, é aquilo que digamos assim, ocorre na história tradicional. Tá? É o que está na história tradicional. Então, o que acontece? É importante você estar de olho nisso aí? É importante, não é? Estar de olho, com certeza, é importante estar de olho, é importante você, se puder dominar essa periodização, maravilha. Beleza, Marley, muito obrigado. Tá? Agora sim, tá realmente da forma como eu estava querendo. Tá? Então, final do século XIX, início do século XX é a forma que é mais tratada hoje em dia nas provas de vestibulares, provas de concursos públicos também, não é? Lembrando que essa aula aqui ela vai servir tanto para você que faz ensino fundamental, como também o início, não é, de um estudo para você que está no ensino médio, tá bom? Bom, pessoal, qual é a situação da monarquia, né? Como é que está o governo brasileiro no final do século XIX? Lembrando que quando nós falamos de governo brasileiro no final do XIX, não é? Ainda temos sim a monarquia, porque a monarquia só cai em 1889, tá? E digamos assim, que a consolidação de tudo isso vai se dar em 1891, quando nós vamos ter a Constituição Republicana. Então, qual é a situação dessa monarquia? Como é que está o Império Brasileiro, o também chamado Segundo Reinado, nesse momento aqui no final do século XIX? Gente, esse império, essa monarquia tem, digamos aqui, eu resumi para vocês, são 4 grandes problemas que eles têm. Qual é o primeiro problema que a gente destacou? Não que seja uma ordem, não que esses 4 problemas aqui tivesse acontecido numa ordem. Primeiro a questão da escravidão, depois o movimento republicano. Não, não é uma ordem. Tá? Eu destaquei esses 4 aqui para vocês. Veja bem, primeiro a questão da escravidão. Rafael, por que a escravidão é um problema? Veja bem, pessoal, existem pessoas que são a favor da escravidão, precisam da escravidão, e pessoas que são contra no final do século XIX. Havia um discurso muito forte para que a escravidão continuasse, para que ela realmente estivesse mantida legalmente, e pessoas que queriam que a escravidão acabasse legalmente. Vamos falar da questão da lei, porque escravidão, pessoal, infelizmente existe até hoje no nosso país. Então, veja bem, pessoas que queriam o fim da escravidão falavam, olha, a escravidão ela é algo que retrata o atraso do nosso país, nós temos que evoluir, nós temos que nos desenvolver, e nós não podemos esquecer que no século XIX, essa ideia de evolução, desenvolvimento, não é? Está muito forte, é uma discussão muito forte, principalmente, não é, entre membros da própria elite. Pessoas que têm acesso a uma educação superior faziam essas discussões, não só no ensino superior, não é? Lembrando que esse ensino superior, essas pessoas que estão tendo acesso a esse ensino superior estão vindo principalmente da Europa. E pessoas que são a favor da manutenção da escravidão. Não, eu quero que se mantenha porque eu preciso, não é, dessa escravidão, o sistema que eu implantei na minha propriedade necessita da escravidão, então esse cara quer a manutenção. Mas tem, por exemplo, aquele cara que diz assim, olha, eu quero que a escravidão acabe, mas como é que ela vai acabar? Ela vai acabar de uma hora para outra? Não.
ele precisa que essa escravidão acabe de forma gradativa, aos poucos. Então, essa escravidão aqui, para muitos indivíduos da elite, se ela acabar de forma repentina, a situação deles vai ser extremamente precária. Então, qual é a pressão que eles vão fazer em cima da monarquia? Se vai ter fim da escravidão, faça de forma tranquila para a gente, faça o fim dessa escravidão de forma gradativa. Tá? Essa que é uma grande questão. E não é apenas o fim de forma gradativa, não é acabar aos poucos apenas. Para esses caras, o que acontece? Para esses proprietários de escravos, não esquece que o escravo ele é uma propriedade, ele não se enxerga assim, o escravo, mas ele era uma propriedade dentro da legislação vigente naquela época. Então o que acontece? Esse indivíduo, esse cara que aceita o fim da escravidão, digamos assim, ele vai dizer, olha, e quem é que vai me indenizar? Porque eu vou estar perdendo um bem. Se tu coloca o fim da escravidão, esse indivíduo que eu o coisifiquei, que eu transformei numa coisa, num instrumento, porque isso que o escravo é, para essa legislação, para essa sociedade, ele é uma coisa, ele é um instrumento, tá? Ele é, como o Aristóteles coloca lá na Grécia Antiga, ele é uma propriedade viva, tá? Então esse indivíduo ele vai questionar muito, ele vai dizer, como é que eu fico nessa situação? Como é que eu vou ficar numa situação como essa aí? Quer dizer, acaba a escravidão e como é que fica o meu prejuízo? Então eles vão fazer esse questionamento. E o governo brasileiro tem uma dificuldade gigantesca para poder dar essa resposta para esses indivíduos. E isso vai fazer com que muitos deixem de apoiar o império, deixem de apoiar a monarquia, porque vão se sentir prejudicados. Tá? Bom, movimento republicano, pessoal, pessoas que queriam a implantação da república no Brasil. Lembrando que esse movimento republicano ele não pode ser visto como uma coisa só. Não é um movimento homogêneo, não é todo mundo aqui querendo o mesmo tipo de república. Não. Tanto que nós vamos ter pessoas que vão defender uma chamada república positivista, que é uma república bem centralizadora, bem forte, com características de ditadura realmente, tá? Que temos indivíduos que defendem uma república liberal, inspirada na República Norte-Americana, e é um grupo fortíssimo, né? Dentro desse grupo aí nós temos grande parcela de pessoas que estavam ligadas intimamente à cafeicultura, e temos aqueles que defendiam a República Jacobina, que era uma república, digamos assim, mais radical para a época, que era uma república que, por exemplo, pregava a ideia de que deveria existir uma proximidade do povo em relação a apoio, não é? Não é o governo sendo feito pelo povo, é com apoio desse povo, o apoio das massas, movimentando essas massas. Tá? Então, o próprio movimento republicano ele não é uma coisa só. São 3 caminhos aí que se buscavam para a república, 3 correntes do movimento republicano. Conflitos com a igreja. Rafael, ter conflito com a igreja hoje, 2020, é algo que é muito prejudicial? Claro, porque a igreja católica que eu estou falando aqui, continua sendo uma instituição extremamente influente. Como assim, Rafael? Me exemplifica isso, gente. Quantas pessoas assistiram ao vivo a última transmissão que houve do Vaticano, do Papa fazendo orações sozinho na Praça São Pedro? Milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. Então, apesar da igreja ter perdido poder ao longo do tempo, não significa dizer que é uma igreja fraca hoje. Agora, tu imaginas no século XIX, tu imaginas no Brasil do século XIX. E essa igreja ela vai entrar em conflito com o próprio império e diretamente com o próprio imperador, porque Dom Pedro II era maçom. E o que vai acontecer? O Papa, na época, determinou que quem fosse participante dessas outras seitas, religiões, eles não poderiam frequentar a igreja, que deveriam ser alijados da igreja. Aí o que vai acontecer? Imagina, pessoas que eram da elite,
impedidas de entrar na igreja. Então, o que vai acontecer aqui, meus queridos, minhas queridas? Muitos padres não vão comprar essa briga. Mas o bispo de Belém e o bispo de Olinda compraram a briga. Compraram a briga, impediram a entrada dessas pessoas na igreja. E o que vai acontecer? Essas pessoas, esses bispos serão presos pelo império. Agora imagina o que era um bispo ser preso pelo império. Então, era um desentendimento muito complicado para a época, muito complicado, e nós temos que entender esse conflito no século XIX. Entender no século XIX. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos conseguir perceber aqui que hoje um conflito igreja-estado ele significa uma coisa, naquela época era outra, e era algo muito mais intenso naquela época. Não esquecendo que aquilo que a igreja falava no final do século XIX era visto como a verdade fechada, pronta e acabada por muito mais pessoas do que é hoje. Tá? Vamos seguindo. Conflito com os militares. Pessoal, esses militares são especificamente, principalmente os militares do Exército Brasileiro. Por quê? O Exército Brasileiro ele era uma força armada extremamente, digamos assim, marginalizada dentro do Império Brasileiro. O Império, durante longo tempo, deu atenção especialíssima para a chamada Guarda Nacional, enquanto que o Exército era uma força de segunda ordem, maltratada, maltrapilha, mal tudo. O Império participa da Guerra do Paraguai. Quem vai para a Guerra do Paraguai? O Exército. E quando esse exército retorna da Guerra do Paraguai, esse exército ele vai buscar o quê? Mais participação, digamos, mais atenção, na verdade. Esse exército quer mais atenção do governo, mais atenção do Império. O Império simplesmente continua negligenciando essa reivindicação do exército. Isso vai fazer com que eles percam apoio dos militares. Não vamos esquecer que a própria implantação da República no Brasil, ela é um golpe militar. Ela foi um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889. Aí veja bem, nós temos essa imagem aqui de Benedito Calixto, uma imagem pintada no ano aqui de 1893, tá? 1893, vamos ver se vai ocultar aqui, pessoal. Beleza. 1893, nós temos aí a pintura do Benedito Calixto, uma pintura encomendada pelos cafeicultores, para tentar demonstrar, olha, foi dessa maneira aqui a implantação da República. Foi dessa maneira, foi dessa forma que a República foi implantada no Brasil, tentando legitimar esse momento, tentando, digamos assim, transformar isso como um momento heróico, uma parada militar. Realmente foi uma parada militar. Uma parada militar. Aí você percebe que na própria imagem nós temos aqui, de forma assim bem clara, aparece pra gente que membros do Exército. Membros do Exército, né? Alguns indivíduos aqui que aparecem na pintura, né? Vamos tentar colocar setinha aqui, ó. Tudo membro do Exército. E aí colocam canhões e tudo mais, como se fosse realmente meio que violento, não é? Houve assim um confronto. Gente, isso é uma imagem que, na verdade, tenta legitimar o que não aconteceu. O que não aconteceu. Existem estudos que mostram que havia até uma relação tranquila entre o Marechal Deodoro da Fonseca e Dom Pedro II. Tanto que o próprio Marechal comunicou a Dom Pedro II que a República tinha se iniciado e que tinha acabado a monarquia no Brasil. O que vai acontecer? Essa imagem aí, ela é a imagem que mostra para a gente uma ideia de implantação em meio assim, a um confronto, não é? Nem que seja apenas esse único confronto aqui, mas há um confronto. Há um problema aí entre o Império, não é? E o Exército que está sendo resolvido dessa forma. Outra coisa, veja que a pintura é de 1893, gente. A implantação da República foi em 1889, 15 de novembro.
Mas quando a gente olha uma pintura como essa, nós temos a sensação de que o Benedito Calixto estava lá. Parece que ele estava vendo aquele momento acontecer. Não é? Essa mesma sensação nós temos quando nós olhamos aquela pintura que mostra o grito do Ipiranga. Não é? Dom Pedro I levantando uma espada e a ideia é que ele estivesse gritando naquele momento ali o tal independência ou morte. Um fato criado, um fato produzido pela própria pintura. Isso era muito comum, era costume na época, não é? Tentar fazer com que acontecimentos fossem legitimados por esse tipo de pintura, esse tipo de arte, que era muito comum na época e foi muito bem, digamos assim, utilizado, não é? Pelas autoridades, sejam elas monarquistas, republicanas, não é? Usaram muito isso. Bom, aqui nós temos uma reportagem não, uma tira, não é, que saiu no jornal, na Folha de São Paulo, saiu na Folha de São Paulo no ano de 1975, você vê bem aqui, ó, no dia 9 de novembro de 1975, saiu, né, esse era o número 635, Jornal a Serviço da Criança, mostrando, não é, algumas informações sobre essa implantação da República. Aí nós temos aqui a Magali, essa aqui é a Magali, né, que diz assim, ó, a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. É aqui uma imagem, não é, que é uma imagem clássica do Deodoro da Fonseca, que aparece em qualquer imagem, qualquer pintura como um cara extremamente imponente, né? E muitos documentos mostram que na época ele estaria até doente, de que ele nem queria. Alguns historiadores trabalham com a ideia que ele nem queria aquilo ali. Existe uma obra chamada A Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho, que trata de uma forma muito interessante esse aspecto. Aí, ó, a Mônica está apontando aqui do outro lado, este é o Marechal Deodoro da Fonseca. Foi ele quem a proclamou, quem proclamou a República, a proclamação da República. Não é? Isso é uma forma de atingir o público infantil com uma concepção de história que hoje nós sabemos muito bem que é algo extremamente ultrapassado. Nós não temos mais uma historiografia, eu digo até para vocês, historiografia confiável, não é? Nós não temos uma historiografia confiável que realmente venha trabalhar de forma, digamos assim, séria, tá? De forma séria, a ideia de que nós temos aquelas pessoas que são os principais, aquelas pessoas que realmente estão ali para poder resolver o problema da ação. Aí ele aparece como herói, aparece como herói, pintado como herói, quantas e quantas vezes na década de 70, 80, e por que não na década de 90, estudantes provas onde tinha lá a pergunta, quem proclamou a República? Quem proclamou a independência? Então, aquela ideia justamente, não é, de trabalhar, não é, com a noção de que, olha, nós temos aqui um herói, né? Temos uma pessoa que vai realmente resolver o problema, né? Então isso aí, gente, era muito, muito comum na época. Era muito comum, tá certo? Muito comum. Hoje, isso é uma história extremamente ultrapassada. Em 1975, isso aí era bastante comum, tá? Nós temos aqui uma charge já dos nossos dias, não é? Onde o professor está falando ali, né? Dá uma ideia de que é o professor, tem uma sala de aula, um quadro lá atrás, tem um quadro aqui atrás, ó. Este aqui é o Marechal Deodoro da Fonseca, o professor apresenta, né? Sabe me dizer quem foi ele? Aí, ó, opa, desculpa. Foi o cara que inventou o feriado. Então, veja bem, seria uma memória. De que forma essa memória da própria proclamação da República ela vem mudando ao longo do processo histórico. Isso aí é muito importante para que você não caia naquele erro de achar que a história aconteceu, que ela não muda. Não, ela muda porque o olhar que é dado para a história não é o olhar vindo do passado, é um olhar vindo do presente. São carências do presente que vão fazer que você lance um determinado olhar para o passado, que você queira estudar algumas coisas do passado. Olha essa memória aqui, ó.
de grandes líderes, e aqui já é uma memória desinteressada da própria figura do Deodoro da Fonseca, não é? Rafael, é importante saber que foi o Marechal Deodoro da Fonseca que proclamou a República e tudo mais. Gente, isso não é uma informação principal, tá? Não é uma informação principal, mas oficialmente é isso que nós temos. Então aqui já mostra que nós temos pessoas que não são historiadores, que, por exemplo, têm essa visão de que não vê grande importância de entender quem é Marechal Deodoro da Fonseca, porque já não se trabalha com a ideia de que grandes líderes vieram resolver o problema do país, o problema da nação, o problema de qualquer sociedade que seja. Tá? Bom, essa primeira república ela vai estar dividida em dois períodos, né? Um período chamado de República da Espada, que é um período onde eu tenho forte influência dos militares, e quando eu falo desses militares aqui, pessoal, eu estou falando especificamente dos militares do Exército. Tá? Por isso, República da Espada, até porque essa espada é o símbolo do Exército. Esse período foi um período muito curto, 1889 a 1894. Tá? E o período da República das Oligarquias. Veja que eu estou colocando aqui, pessoal, para vocês no plural. Quando a gente coloca República Oligárquica, acaba dando para a gente uma ideia assim, um pouquinho errada. Por quê? Eu não tenho apenas uma oligarquia. Quando nós falamos de oligarquia nesse período, uma oligarquia que é muito forte, é marcante, sem dúvida nenhuma, é a oligarquia cafeeira. Mas isso não significa dizer que era a única oligarquia que existia naquele momento. É importante nós termos isso em mente para que nós não venhamos cair no erro de que é só oligarquia cafeeira. Não, a oligarquia cafeeira ela é uma das oligarquias que nós temos naquele momento. Uma das oligarquias. Mas, por exemplo, aqui no estado do Pará, nós temos a oligarquia que está ligada à borracha, os barões da borracha. Temos oligarquias em todos os estados, por isso que eu coloquei aqui, influência dos vários grupos oligárquicos espalhados pelos estados. Lembrando que quando o Brasil se transforma em uma república, o Brasil deixa de ter províncias. Províncias é a cara da monarquia, uma característica da monarquia. Tá? Aqui nós vamos passar a ter os estados, e é isso que a gente vai começar a fazer agora a análise quando a gente começa a olhar para a Constituição da República, a primeira Constituição republicana, que é a famosa Constituição de 1891. Sempre que possível, é muito importante que você faça o estudo das constituições, de forma comparativa. Isso eu falo muito para meus alunos lá no ensino fundamental e também no ensino médio. Não adianta tu pegar e estudar essas constituições de forma isolada. Não. Estuda principalmente comparando com a Constituição que está valendo hoje no nosso país, que é a Constituição de 1988. Tá certo? Então é muito importante nós conseguirmos ter essa noção de que o estudo de Constituição tem que ser feito de comparativa. Bom, primeiro, essa Constituição de 1891 ela veio, olha lá, confirmar a República, o Brasil como uma república. Rafael, mas precisava isso? Precisava ter no papel, precisava ter na lei, muito bem especificado, né, pessoal? Espera aí, pessoal, rapidinho. Momento. Agradecer a presença do Marley, do Alci, tá? Pessoas que estão participando aí da nossa live. Bom, vamos voltar lá. Vamos tentar voltar aqui. Então, precisava sim ter no papel a confirmação do Brasil como uma república. Uma república, olha aqui, federalista, tanto que hoje é República Federativa do Brasil, confirmado pela Constituição de 88, novamente como uma república federativa. Uma república federalista e presidencialista. Tá?
Então, Rafael, quando a gente fala de república no final do século XIX, a gente está falando de uma forma de governo que muitas pessoas enxergavam como uma forma de governo evoluída, uma forma de governo avançada, desenvolvida. Inclusive, esse era um discurso que vinha da própria Europa. É um discurso eurocêntrico? É um discurso eurocêntrico. Porque nós tínhamos como grandes exemplos na época, não é? Exemplos, entre aspas, de república, a República Francesa. Tanto que muitos teóricos que essas elites aqui que defendiam a república vão usar são teóricos franceses. Nós vamos ver que, por exemplo, a própria divisão de poderes que a gente vai ver aqui, ela é oriunda de uma ideologia francesa. Mas vamos lá. Então nós vamos ter aqui a confirmação do Brasil como uma república federalista. O que significa ser uma república federalista? Uma república formada pela união das federações, e cada federação, e essas federações são os estados, olha, porque as províncias agora, olha aí, deixam de ser províncias para ser os estados. Estados é a mesma coisa, um estado é a mesma coisa que a unidade federativa, o estado do Pará, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, cada um desses que eu citei agora para você é uma unidade da federação. E cada um desses estados vai ter a liberdade de fazer as suas próprias leis, como tem até hoje, pessoal. A Constituição de 88 também garante isso, tanto que nós temos o quê? Uma Assembleia Legislativa, que é onde estão os deputados estaduais, que tem como função elaborar leis que vão servir especificamente para o estado do Pará. Nós temos aqui no nosso estado a ALEPA, Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Estão lá os deputados estaduais que vão fazer leis que vão funcionar, que vão reger o nosso estado. Lembrando que essas leis que serão elaboradas nas várias assembleias legislativas de cada estado, elas só não podem, de forma alguma, contrariar a lei maior, que é a Constituição. Então, por exemplo, lá em 1891, é criada a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O que vai acontecer? Qualquer lei que os deputados estaduais fizerem aqui não poderia contrariar o que dizia a lei maior, que é a Constituição. Uma república presidencialista. Seremos governados por uma pessoa que assume o cargo de presidente. Lembrando que essa Constituição ela deixou claro que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto. Voto indireto. Ou seja, o Congresso iria votar para escolher esse presidente. Quem foi escolhido foi justamente o Marechal Deodoro da Fonseca. Claro que há uma pressão para que ele fosse escolhido. E ele vai ser escolhido como o presidente pelo Congresso. O outro presidente, a partir do outro, a lei dizia que ele seria eleito pelo voto direto. A gente vai já ver como é esse voto direto aí. E para o período de 4 anos, governo de 4 anos. Que é como reza também a nossa Constituição de hoje em dia, de 1988. Nós temos aqui também a incorporação, a grande natureza do governo. A gente está trabalhando aí com algumas medidas, e essas medidas elas vão ser incorporadas, tá certo? Essas medidas elas serão medidas incorporadas pela Constituição de 1891. Então, o que essa Constituição vai fazer? Ela vai, na verdade, pegar aquelas medidas do governo provisório e vai incorporar. E a grande naturalização é justamente uma delas, pessoal. O que vai acontecer? No nosso país haviam muitos estrangeiros. Muitos. Então, para começar a se formar uma nação, digamos assim, para que essa república trabalhasse com brasileiros, ela vai promover a grande naturalização. Quem quisesse, a partir dessa Constituição, ser brasileiro, já poderia ser considerado brasileiro. Então é muito importante te destacar esse aspecto. Bom, gente, um dos aspectos, digamos assim, muito polêmicos que vão estar presentes aqui nessa Constituição de 1891 é justamente a separação entre a igreja e o Estado.
A separação entre a igreja e o Estado. Tá? Esses dois aqui formavam, na época do Império, um único corpo. E lembra que eles se desentenderam lá no Império. Tanto que uma das instituições que vai dar uma atrapalhada aqui na Constituição, na manutenção da monarquia é a própria igreja. Teve desentendimento lá. Tá? Então, aqui nós vamos ter a confirmação por essa Constituição de que a igreja é uma coisa, o Estado é outra. Rafael, nessa época, então, quer dizer que o Estado disse, a Igreja Católica vai embora? Não. Eles apenas deixam de ser um corpo só. E isso, pessoal, lá no final do século XIX, era visto como algo, digamos assim, que pecaminoso. Muitas pessoas vão dizer que a República era um governo pecaminoso, que a República estava tirando a sacralidade do Estado, o caráter sagrado do Estado. Tá? Muitas pessoas vão justamente se colocar contra essa separação. Por quê? Nós temos que conseguir enxergar que isso aqui é final do século XIX, período em que a religião ela era algo muito mais importante, muito mais forte na vida da maioria das pessoas como ela é hoje. Tá? Essa separação da igreja, ela, por exemplo, fez com que viesse a surgir a secularização dos cemitérios. Gente, os cemitérios vão passar para a administração do Estado. Hoje em dia é muito comum. Você vai, por exemplo, no cemitério de Santa Isabel, lá em Belém. É um cemitério administrado pela prefeitura. Tá? Prefeitura que cuida dessa administração lá. Se eu não estiver enganado, é a prefeitura. Tá? Então, é o poder executivo que cuida disso. Então, o que vai acontecer aqui, filho? A partir desse momento, os cemitérios passam para a administração do Estado. Gente, isso no final do século XIX era visto como algo horrendo, horrível, ridículo. Como pode? O cemitério é um território sagrado, o sagrado tem que estar sob a administração da igreja. E o governo republicano vai tomar conta agora dos cemitérios. E é isso daqui, pessoal, casamento civil. Não é? Gente, isso daqui está confirmado também pela Constituição que está valendo hoje no nosso país. O indivíduo quer casar. Ele quer casar, ele tem que fazer o quê, pessoal? Ele tem que procurar um cartório. Ele vai no cartório, assina um documento, uma certidão lá de casamento, numa documentação, e a partir daquele momento eles estão sendo considerados casados. Tá? Casamento civil. Aí depois, se ele quiser, ele vai de casa no religioso. Rafael, isso daqui, no início do século XIX, era polêmico. Imagina, pessoal. Imagina. Agora o Estado está tomando para si, tenta imaginar isso, tenta perceber isso aqui, tenta perceber o que é o estabelecimento do casamento civil em 1891. O que é isso aqui? O que é estabelecimento do casamento civil no final do século XIX? O que é no final do século XIX? Um governo novo chegar e dizer assim, gente, quem vai casar os outros agora não é a igreja, sou eu o Estado. Meu amigo e minha amiga, isso na época foi altamente polêmico. Pessoas vão dizer assim, tá vendo como esse governo não presta? Tu tá vendo como a república é pecaminosa? Ela já separou a igreja do Estado, tirou o cemitério do domínio das igrejas e agora colocou essa presepada de casamento civil. Como é que a gente vai querer apoiar um governo desse? Como é que a gente vai aceitar um governo desse? Gente, é por isso que existem pessoas nas mais variadas classes, gente de elite, gente que não era de elite, era camponês, gente que vai dizer, eu não gosto da República por conta justamente disso. Tá? Confirmação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tá? Que é a mesma coisa que está confirmada na Constituição de hoje. Hoje o Brasil é um Estado formado por três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Rafael, por que houve a necessidade de confirmar esses três poderes aqui em 1891? Porque na Constituição anterior, que era a Constituição do Império, a de 1824, você tinha esses três poderes? Tinha, mas tinha mais um outro poder,
que era o poder moderador. Tá? Esse poder moderador, ele era um poder exercido pelo imperador. Lembrando que ele foi muito mais usado pelo Dom Pedro I do que pelo Dom Pedro II. Mas era um poder extremamente polêmico, pessoal. Muito polêmico. Tá? Então, aqui a Constituição de 1891 diz, bom, já que não tem imperador, é presidente, e esse poder é exercido exclusivamente pelo imperador, então tira o poder moderador. Esse aspecto aqui, pessoal, olha, o direito de voto. Quem é que vai poder votar na Primeira República? Tá? O voto é apenas para os homens. Durante toda a Primeira República, apenas os homens tiveram direito de voto. As mulheres só vão ter direito de votar a partir da Era Vargas, a partir da Constituição de 1934. Então, quando nós falamos de voto feminino, pessoal, a gente está falando de algo que é muito novo ainda. É novo. Se a gente for pegar 1934, não é? E pegar a ideia de 100 anos, ainda não estamos em 2034. Então não tem 100 anos aí que as mulheres têm direito de voto no nosso país. Maiores de 21 anos para votar tem que ter mais de 21 anos, não é? Hoje, para você ter o direito de voto no nosso país, o que acontece? Você tem, não é, que, no caso, tirar o título de eleitor, mas a partir dos 16 anos você tem o direito de votar. A partir dos 18 você tem a obrigatoriedade, tá? A obrigatoriedade do voto. Já é uma outra situação, tá bom? Então, veja bem, pessoal, o que vai acontecer? A grande exclusão disso daí, pessoal, é justamente o quê? A grande exclusão não é a de porque é de 21 anos, tal, não. A grande exclusão aí, pessoal, é justamente o quê? Alfabetizados. É esse que é o grande problema. Quando nós falamos de alfabetizados no final do século XIX, pessoal, está falando aqui. Se eu for pegar, por exemplo, quem era homem, tá? Homem. O cara é homem, já estou excluindo as mulheres. Maior de 21 anos. Os jovens praticamente já estão excluídos. E alfabetizados, meu irmão, quem era que tinha acesso para ser alfabetizado? Não é? Quem era que tinha essa possibilidade, pessoal? Isso daí era restrito, uma parcela muito pequena, muito, né? Era muito restrito isso, pessoal. Então, isso daí se configurava como uma grande exclusão. Ser alfabetizado. E detalhe, se fosse homem maior de 21 anos, alfabetizado, mas que o indivíduo, por exemplo, fosse padre, não podia. Homem maior de 21 anos, soldado, não podia. Ter, por exemplo, maior de 21 anos não podia. E, desculpa, mendigo também, mendigo. Mendigos, mendigos não podiam. Soldados e padres, mesmo que fossem homens maiores de 21 anos e alfabetizados, não podiam participar. Tá? Então, olha a situação. Era extremamente excludente. Extremamente excludente. Tá? Bom, encerrando aqui a Constituição de 1891, nós vamos começar a falar de alguns mecanismos que estão presentes na Primeira República, que são justamente ali a política dos governadores, o voto de cabresto, não é? E também vamos falar do próprio coronelismo. O que é essa política dos governadores? É, na verdade, uma troca de favores, pessoal. Isso aqui é troca de favores. Tá? Acordo entre o presidente e os governadores, prevendo apoio mútuo e a não interferência nos seus governos. Os governadores não interferindo no governo, no que o presidente está fazendo, e o presidente não interferindo no que os governadores estão fazendo. É justamente isso. Não é? Então, o que vai acontecer? Isso daqui era algo muito comum na época. Será que era só na época? Será que essa troca de favores é algo que
que deixou de existir há muito tempo? Deixou realmente de existir? É uma série de questionamentos que nós fazemos. Nós não podemos pegar e estudar história simplesmente para querer saber o que aconteceu no passado, não. O objetivo maior é que você realmente reflita sobre as coisas que acontecem até hoje, pessoal. Não é só estudar, vou estudar história só para eu saber o que aconteceu lá em 1991. O que é que vai te adiantar isso? Qual é digamos, a função? Não vai ter função nenhuma. Simplesmente não vai ter função nenhuma. Não é? Bom, vamos passar aqui para o coronelismo, que é uma grande base, não é? Falamos de uma questão estadual, que era a política dos governadores, juntamente lá com o presidente. Aí tinha a troca de favores entre eles e a troca de favores dos coronéis com os governadores. Não é? Então, o que esses coronéis faziam? Usavam o prestígio pessoal para conseguir votos. Em troca desses votos, tinham financiamentos do governo. O governo financiava coisas dentro da propriedade desses caras. Rafael, mas era difícil arregimentar votos, era difícil para o coronel dizer em quem deveria votar e tudo mais, fiscalizar isso. Não, não era difícil. Não era difícil, porque nessa época, pessoal, nós tínhamos o chamado voto de cabresto. Veja bem, voto de cabresto, na verdade, ele é algo que existe até hoje. Até hoje tem voto de cabresto. Não é? O voto de cabresto, na época, lá na Primeira República, ele era algo, digamos assim, mais fácil de se fazer, porque, primeiro, a Constituição de 1891 não determinava o voto como algo secreto. Não determinando o voto como algo secreto, o que acontece? Você tinha a possibilidade de ele não ser secreto. É importante em qualquer Constituição que esteja bem específico lá que o voto, não é? Ele é algo secreto, porque se não tiver assim, meu irmão, tá? O que vai acontecer? Vão fazer o que quiserem, pô. Vão fazer o que quiserem. Rafael, existe voto de cabresto hoje em dia? Claro que existe, pessoal. A gente não pode ser ingênuo aqui. Não existe. Rafael, mas a lei hoje diz que o voto é secreto. O voto deve ser secreto. Gente, quantas e quantas pessoas nós enxergamos saindo da urna e dizendo: votei em fulano, votei em Beltrano, votei em ciclano, votei no número tal, número X. Acabou. Cadê aí o segredo do voto? Não tem, pô. Não tem. E outra coisa, pessoas que pegam celular, o cara pega o celular dele, leva para a urna e filma na hora que ele está votando. Para quem ele está votando, para quem que ele quer mostrar aquilo? Gente, ele quer mostrar porque ele quer aparecer, ele quer aquilo ali, porque ele está comprometido de repente com algum candidato. O cara disse: olha, tenta lá de alguma forma gravar o que tu fizeste lá para eu poder te pagar aquele voto. Não, Rafael, mas ninguém compra voto. Não, pessoal, não vamos ser ingênuos. É claro que existe isso. É claro que isso existe. Tá? Então, esse tripé aqui, ó, política dos governadores, coronelismo e voto de cabresto, sustentam de forma muito eficiente a Primeira República. Lembrando que, além do voto de cabresto, ainda tenho o quê? Fraude eleitoral, toda aquela situação. Fora que o indivíduo, quando votava, ele tinha que dizer em voz alta que ele estava votando. Rafael, isso não pode hoje. Não pode, não deve acontecer. Não pode, mas acontece. O cara publica o voto, o cara mostra quem votou, fala em quem votou. E isso daí é, na verdade, inconstitucional, pessoal. Tá? Bom, nós chegamos aqui no Convênio de Taubaté, que é justamente o momento em que nós vamos analisar toda uma estrutura que o governo tinha para quê? Para segurar de todas as maneiras o preço do café. Por quê, Rafael? Porque os presidentes eram cafeicultores.
Eles vão assumir o compromisso primeiramente com quem? Com eles mesmos. Tá? Então, o governo fazia de tudo para valorizar o café. Uma valorização artificial. Como assim, Rafael? Olha qual era o sistema aqui. O governo comprava o excedente de café, o cara produzia café lá. Pá! O governo ia lá, comprava uma parte daquela produção, estocar para quê? Para diminuir a oferta do produto. Se eu tenho muito café no mercado, o preço dele cai. Se eu tenho pouco café no mercado, o preço dele se eleva. O preço dele vai se manter lá em cima, né, pessoal? Então, olha o que o governo faz. Compra, estoca para diminuir a oferta e queima esse café. Queima esse café. Gente, e de onde vinha o dinheiro para comprar essas produções? Os governos faziam empréstimos. Rafael, governo fazia empréstimo. Peraí. Governo fazia empréstimo para comprar café, depois torrar esse café para manter o preço? Exatamente isso. Rafael, e quem paga a conta? Quem é que vai pagar essa conta desses empréstimos? Adivinha quem vai pagar? A sociedade, que paga imposto. Quem paga imposto que vai estar pagando isso. Quem paga imposto que vai estar pagando toda essa política maléfica do governo, dos governos da Primeira República. Isso aí, meu amigo, era queimar dinheiro público. Mas, gente, quantas e quantas pessoas tinham realmente posse, acesso a essa informação? O governo não mandava dizer para todo mundo, olha, a gente está fazendo aqui o convênio de Taubaté, no convênio de Taubaté a gente vai determinar que a gente vai valorizar o preço do café a qualquer custo, não é? A gente vai queimar a produção, vai contrair empréstimo lá fora para isso? Não. É claro que não, pessoal. É claro que não. É como hoje, pessoal, hoje em dia, governo municipal, governo estadual, governo federal, eles tomam medidas que eles publicam e tornam públicos e facilita o acesso a essa publicação. Como assim, Rafael? Gente, o governo coloca no site, o governo disponibiliza em papel as informações, tudo que o governo está fazendo, o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, está registrado em diário, diário oficial, que tem no município, que tem no estado, que tem na federação. Ah, mas eu não sei o que o governo está fazendo. Você consulta esses documentos? Você consulta essas informações? Ah, mas o governo mente. Você consultou a informação para saber se é mentira? Então, às vezes, pessoal, a gente reclama que o governo está escondendo as coisas, não sei o quê, só que às vezes não está escondendo, não, está muito bem claro o que ele está fazendo, tá, pessoal? Bom, aqui nós vamos encerrar nossa aula de Primeira República, tá? Deixando aqui aquele lembrete que você se inscreva no nosso canal, historiador Rafael Castro. Olha aí que, graças a Deus, a colaboração dos meus alunos, ex-alunos, né, estudantes, amigos, familiares, está conseguindo chegar aí já a marca de 1.053 inscritos, não é? Sendo que, olha lá, pessoal, nos últimos 28 dias nós tivemos um aumento de 246 inscritos, não é? As pessoas procurando mais as mídias sociais aí para se informar também. Aí, esse canal aqui é feito com muito carinho, muito esforço. A gente vai estar adquirindo aí materiais que é para conseguir deixar as aulas com uma qualidade ainda melhor. Lembrando que a principal qualidade é a informação, a principal qualidade não é a imagem, não é de eu aparecer numa câmera ou não, é a informação que a gente está trazendo para vocês, tá? Lembrando sempre que o trabalho que eu faço aqui, ele é um trabalho muito voltado para o ensino fundamental, porque eu tenho um olhar muito atencioso para o ensino fundamental. Tá? Esse ano, na verdade, eu estou trabalhando somente com o ensino fundamental. E nós precisamos muito de que pessoas olhem mais para o fundamental. Tá bom? Não significa dizer que você não assista também nossas aulas e que não vai servir para o seu ensino médio. É até interessante que você pegue
as informações aqui para dar um pontapé inicial nos teus estudos, né? Tem dificuldade lá, vem aqui para poder partir para o teu estudo mais aprofundado lá no ensino médio, tá ok? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência também, não é? Pessoas que aguardaram aí conseguir resolver os problemas técnicos, tá? E aí eu vou encerrar agora a apresentação dois slides e vou tentar acessar aqui a câmera, vamos ver como é que se comporta.